que eu sei em quem eu vou votar. Porque é basicamente óbvio, não é? É basicamente óbvio. O Bolsonaro, nem morto. Não é por causa desses 3 anos e não sei quantos meses, quase 4 anos, não, porque eu fiquei, em 2017, 2018, eu perdi 300 mil seguidores, crentes com ódio de mim, porque eu dizia, não façam essa loucura contra esse país, nem contra vocês. Eu conheço esse cara, ele é perturbado mental, emocional, afetivo, é doente, é sociopata, ele precisava de cuidados, ele tem um problema horroroso com tudo que seja equilíbrio de interioridade, ele é dodói, ele tem funcionalidades mínimas, mas o exército não o aguentou, o mandou fora de lá. Ele ficou aqui como um ser completamente relegado a mais baixo que o baixo clero, de tão inoperante que ele foi durante 30 anos. Ele só sabia falar loucuras, louvar terroristas, torturadores, dizer que mataram pouco no golpe militar, que se fosse ele tinham matado pelo menos de cara assim 30 mil no paredão. Diz que se ele pudesse, ele matava o FHC naquele tempo, seria uma boa coisa a fazer. No Rio, ele comprou o axioma de um membro do Esquadrão da Morte no passado, que foi político no Rio de Janeiro, que dizia que bandido bom é bandido morto. Ele pegou isso para ele, transformou num mote de campanha durante muitos anos. Você acha que eu vou votar num cara desse? É como perguntar se, havendo alternativa entre votar no imperador Marco Aurélio, que não era nem um santo, ou votar em Nero, em quem que eu votaria? É claro que eu votaria no Marco Aurélio. Votar no Marco Aurélio ou votar no Calígula, em quem que eu votaria? É claro que no imperador Marco Aurélio. Se eu tivesse que votar em César Augusto, de um lado, ou votar em Domiciano, que foi um grande perseguidor, que teve prazer em matar gente para todo lado, é claro que eu votaria no mal menor, em César Augusto, dos dias de Jesus. Se eu tivesse que votar em Herodes o Grande, fosse uma alternativa, ou tivesse que votar num Herodes com menos poder, na tetrarquia, já dos dias de Jesus adulto, eu votaria num com menos poder de realizar o mal, porque Herodes o Grande teve um poder absoluto de realizar mal, ele matou gente até da família dele, escreveu num leu, a espada comeu. Então eu não estou escolhendo entre o ótimo e o bom, eu estou escolhendo entre o infernoso e um ser que, pelo simples fato de já ter governado 8 anos e ter aceitado passar o poder para a companheira dele de partido, e a companheira ter aceitado o impeachment, que é outro sinal de democracia, podia ter criado um problema. E olha, que ela foi impeachada ou impeachmentada, como você queira, por uma coisa absolutamente construída. Foi uma grande arquitetura que concluiu que houve um erro das pedaladas fiscais. Comparado com o que aconteceu nesse governo, se fosse a Dilma, teria sido impeachado ou impeachmentado umas 30 vezes, pelo menos. Na única que foi, deixou o poder. E o Temer assumiu. Então eu tenho muito mais paz de escolher quem permite a alternância, mesmo em circunstâncias sem fazer ameaça de natureza nenhuma, do que alguém que diz que se perder porque houve golpe. E se perder em circunstâncias assim, ou seja, basta ele perder, que ele disse que já houve golpe e que não vai aceitar isso. Ele não tem como demonstrar
que tem fraude em nada, mas a demonstração da fraude é ele perder. Parece criança, dona da bola. E aqueles meninos que geralmente apanham dos colegas na rua, porque dono da bola entra no cacete na vida real. Eu estou fazendo a minha escolha por um mal muito menor. Estou fazendo a minha escolha pela continuidade do país. A minha escolha está feita. Sem declarações veementes de nenhuma natureza, mas eu voto pelo Evangelho. Eu voto pelo Brasil. Eu voto em nome de todos os pobres, em nome dos que estão indo dormir com fome e já não estavam há muitos anos. Eu voto em favor do SUS. Eu voto em favor do meio ambiente, devastado, arruinado, desgraçado. Voto em favor de uma FUNAI que ame os índios. Voto em favor de uma Fundação Chico Mendes que cuide, de fato, da biologia e da diversidade das nossas florestas. Eu voto em favor dessa multidão acampada debaixo dos viadutos das pontes e nas cidades e para todo lado. Eu voto em favor dos milhares e milhões de desempregados que já até aceitaram sua condição de desemprego e partiram formalmente para a informalidade, de tão desesperançados que ficaram. Eu voto em favor do melhor que o Brasil já teve. Ou seja, é no mínimo o melhor, e o melhor que nós tivemos, não estou falando de pessoas, mas de projeto de país, melhor fase do Brasil, foi entre 2003 e 2010, 2011, 2012, por aí. Se não fosse a desgraça do mensalão, que foi a tentação de negociar com o Centrão, e a desgraça do petrolão, que foi a tentação de negociar com o empresariado, se não fosse isso, o governo em si e o que tinha sido feito no país tinha sido muito bom. E a gente já estaria completamente dentro dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, diminuindo esse gap extraordinário entre 1% que controla quase 50% da riqueza nacional, o que é mais grave do que o que acontece na terra inteira, é o que acontece no país, proporcionalmente, no nosso. Então eu voto em favor de quem não tem poder de dizer nada. É em nome da razoabilidade da tentativa de fazer a vida dos marginalizados mais humanizada, é que eu voto. E voto com paz. E voto com meu coração tranquilo. Não peço para você fazer isso em nome de Jesus. Deixe o nome de Jesus de fora. Isso é coisa de religioso manipulador, ficar usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Não. Eu digo que eu voto como cidadão nas pautas que Jesus pautou para que eu, como discípulo, dê prioridade nas escolhas da minha vida. É o que eu digo. Digo isso como homem que assumiu o compromisso de viver o Evangelho, mas não digo de nada. Se você não fizer isso, você está no inferno. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Eu peço para você ser gente, escolher conforme a melhor humanidade que você tenha, sabendo que a gente não vive numa autocracia, quem nos governa não é o Putin, a gente não vive de modo algum numa teocracia, quem nos governa não é um ayatolá iraniano, a gente não vive na Arábia Saudita, onde as autocracias estão nas mãos das realezas poderosas na terra de Maomé, de Meca, de Medina. Não, a gente vive, graças a Deus, numa
que vem do grego povo, krasia, que é governo, poder, é no governo do povo, aonde ninguém fala em nome de Deus. A gente fala em nome da consciência pessoal e não fala só em nome do umbigo. Eu não falo em nome do meu umbigo. Eu falo em nome do umbigo dos 8 bilhões de umbigos da Terra, dos 210, 220 milhões de umbigos brasileiros, alguns colando com as costas de tanta fome. É em nome do que eu vejo, é em nome do próximo que eu enxergo, que eu faço as minhas escolhas e vivo com as consequências e não sou candidato a nada. Já desde novo que eu venho sendo acusado de ser candidato a alguma coisa. Daqui a pouco eu estou morrendo. Eu estou com quase 70 anos. Daqui a pouco eu estou com 80 e vocês vão estar dizendo que eu sou candidato a alguma coisa. Não. Eu já estou eleito, fui eleito por Deus o Pai. Fui eleito no amado para em cada nova geração relembrar aqueles que querem ser discípulos de Jesus, como é numa circunstância como a nossa, que está longe de ser ideal, que não é a Nova Zelândia, aqui não é a Holanda, aqui não é a Noruega, nem a Finlândia, não, é o Brasil da América, infelizmente, latrina, em muitas coisas ainda é uma latrina. E nesses últimos 4 anos o Brasil virou a grande angústia e a grande manifestação fétida da América Latina foi o nosso Brasil dos últimos 4 anos. Foi a perplexidade mundial, ninguém esperava um retrocesso tão grande assim. Eu quero apenas pedir a você que ore, que fale com Jesus.